Oi, gente, tô de volta, finalmente. Gente, eu acho que esse vídeo é super legal, porque ele é meio que um tour pela cidade de Vitória. Claro, a cidade de Vitória é muito maior do que só o centro de Vitória, mas o centro é um ótimo referencial da história de Vitória também. Eu não vou aqui contar a história de Vitória pra vocês, porque eu não quero. O centro é um lugar bem bonito, se você tiver olhos gentis pra olhar, porque tem muitos edifícios desapropriados, e isso significa que são edifícios abandonados. Bom, eu e os meus amigos começamos a nossa jornada na Casa Porto, e a gente desceu ali e fomos lá. Achei que ali tava aberto. Ai, amiga, Mas você não tá. perdeu com todo mundo, amor. Ainda bem que a gente desceu aqui mesmo, então. Isso aqui é uma construção colonial. Então você pensa muito em curvas. Não tem curvas. Nas curvas. Ali tem a história postal de Vitória, que quando você olha com carinho, quando você olha com atenção, você começa a descobrir um mundo inteiro de selo, de postal e moeda, enfim. Que o centro de Vitória ele permite que eu viva e sinta as emoções que a cidade muitas vezes consegue me permitir. Por que você não tá conseguindo olhar pra câmera? É porque eu tô olhando a arquitetura do local. A gente consegue ver prédios muito altos e existem formigas. E em meio a tantos prédios, o centro ainda resiste com prédios pequenos, prédios coloniais. Uma resistência nossa com a arquitetura contemporânea. E embora a arquitetura colonial traga muita da história de um povo que sofreu muito, sabe? Bom, logo em seguida a gente foi pro Mercado da Capixaba, que é um mercado que também foi tombado como patrimônio histórico-cultural. A arquiteta que restaurou esse foi a Viviane Lima Pimentel. Ela deixou alguns lugares representando como era no passado esse mercado. E aí, nesse mercado, no passado, era um mercado normal, gente. Tinha essas portas aí, e as mercadorias chegavam pela água, eles vendiam ali, era o mercado central, né, da Cidade Baixa. E aí, a gente saiu do Mercadão, fomos pra Fafi, que é a Faculdade de Arte e Dança, a Escola Técnica de Arte e Dança. Muito bonito lá também, eu achei. Lá, se eu não me engano, lá também foi tombado como um edifício histórico, se eu não me engano. Uma coisa muito interessante que a professora falou é que a maioria dos edifícios, eles parecem ser edifícios super importantes assim, só que não, eles eram casas de burgueses, né? Então, na parte superior eram as casas dos burgueses e na parte inferior eram as lojas, exatamente como é hoje. Eu só sinto que é uma pena que o ao redor não esteja tão bonito assim também, né? Porque não adianta nada restaurar uma parte e não restaurar o resto. Claro que hoje tem todo o toque de modernidade, as lojas são muito modernas, são muito atuais, né? Depois a gente foi pro Mais, que é o Museu de Arte do Espírito Santo. Eu entrei no museu e eu fiquei, assim, tomada pelas artes dessa mulher. Enfim, eu não filmei muito desse museu porque eu tava observando cada detalhe dessas artes, assim. Depois, a gente seguiu pra Cidade Alta, que a gente passou pela Catedral, a gente entrou no Palácio Anchieta e faltou a gente passar pela Capela. E esse é o momento que eu filmei menos coisa, gente. E eu fico muito chateada, assim, de não ter filmado muito. A Catedral de Vitória é lindíssima. A monumentalidade que os caras usavam no passado é muito lindo, é belíssimo, realmente, a Catedral. Depois a gente foi no Palácio Anchieta, que tava tendo uma exposição do Vilar, que é um professor lá do Centro de Artes da UFES. A exposição deles, ele colocou um texto lá no início. Era uma exposição que dava uma ideia dessa conversa entre o ferro-metal e armadilhas, né? Que é muito correlacionado se a gente for pensar na história do nosso país, na história do nosso estado. O ferro, o metal, ele não é usado como algo nobre, algo de valor. Ele é usado para acorrentar, ele é usado para aprisionar. Então você consegue ver vários objetos que lembram armadilhas que se você pensar, dariam perfeitamente a armadilha, sabe? Eu desenhei aqui, gente, a Igreja da Misericórdia, que era a igreja a pontinha da Igreja da Misericórdia, que era a Igreja da Misericórdia, só que não é, né? É um teatro. E aí, por fim, gente, eu e meus amigos decidimos descer da Cidade Alta, porque a gente quer ir lá com mais tempo de sentar, ficar olhando e ficar apreciando, assim. Eu, pelo menos, gente, eu viajei na catedral.
E aí a gente decidiu descer da Cidade Alta e comer um pastel. Né, um pastel clássico ali do centro, do lado do Sesc Glória. Foi assim, a gente foi correndo pro Porto, o Porto, inclusive, lindo. A gente foi correndo pro Porto pra sentar e comer ali de frente. Foi um arraso o passeio. Pessoal, façam esse tour. Vai, dá o seu depoimento. Eu gostei também. A gente conheceu vários edifícios, a gente conheceu várias ruas, a gente conheceu pessoas. Quer dar o depoimento, Zela? Uma palavra. Foi uma experiência muito legal, apesar de cansativa. E acho que é isso, gente. Acho que é isso o vídeo. Eu não quero que esse canal seja um canal muito engessado, que eu tenha um objetivo de postar vídeos que sejam de uma mesma forma. Então esse vídeo vai ser curtinho, esse vídeo talvez não faça tanto sentido pra ninguém, mas o importante é que faz muito sentido pra mim, é uma forma de deixar registrado aqui esse momento que foi muito importante, muito legal, com muito conhecimento. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo.